Olá pessoal, bem-vindos de volta, IM Geotech Podcast, episódio 12, temporada 3, especial Portugal, como vocês podem ver, instalações ligeiramente diferentes, um pouco mais coloridas, temos aqui uma pequena floresta aqui e tal, sei que é a coisa mais exótica, não é Brasil, não tens de querer inverter os papéis, estamos aqui nos estúdios podcast da Maia, minha terra natal, agradecer imenso aí a disponibilidade deles e por nos terem fornecido aqui a infraestrutura para podermos gravar aqui o nosso especial de Portugal. Já sabem como é que é, podem nos seguir nos nossos canais, no YouTube e no LinkedIn, imonetgeotech.gmail.com para contato direto, o agradecimento institucional dos nossos apoios, que temos o TC220, que é o Comitê Internacional de Monitoramento e Instrumentação Geotécnica, e o canal do Geotecnia Brasil. E também aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. E papos de youtuber à parte, não é? Como estamos aqui no especial Portugal, temos aqui a nossa convidada, amiga de longa data, aqui, que sempre nos apoiou aqui na nossa causa de divulgar a instrumentação em Portugal. E o que é que nós temos aqui hoje? Hoje nós temos aqui a Marisa Pinheiro. E quem é Marisa? Marisa Pinheiro é engenheira civil com doutoramento em Geotecnia pela Universidade do Minho e experiência internacional na Universidade de Santiago do Chile, onde colaborou em projetos de investigação na área de modelação geotécnica e simulação geoestatística, CEO e fundadora da Level, desde 2019, empresa responsável pelo desenvolvimento do Level AMS, um software pioneiro na gestão de ativos geotécnicos para concessionárias. Nos últimos anos tem-se destacado na integração de tecnologias e monitorização automática, que culminou no desenvolvimento da plataforma Sensing, focado na instrumentação automatizada de projetos de geotecnia e outros. A plataforma permite a visualização da informação em tempo real e é dotada de um sistema de alarmística. Com mais de uma década de experiência, Marisa alia o conhecimento técnico profundo a uma visão estratégica e digital do futuro da engenharia civil. Muito obrigado, Marisa, por ter aceito o nosso convite e bem-vinda aqui ao espaço. Obrigada, eu é que agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Sinto-me lisonjeada por este convite. E pela nossa conversa das próximas uma hora e meia que seja. Vamos ver, vai passar, Marisa, acredita em mim. Vamos ver, estamos aqui a postos. Marisa, a gente já se conhece há um tempo, não é? Mas eu nunca entrei nos detalhes, não é? Marisa já se conhece de questões profissionais, nossos caminhos já se cruzaram aqui no passado. A Marisa sempre foi alguém que me ajudou bastante aqui, apesar de eu estar no Brasil, a divulgar aqui as profecias da instrumentação e do monitoramento geotécnico, que é uma guerra universal, não é? Sim. Não é só... Independentemente do país, nós temos esta luta de mostrar e provar o valor que pode ser tirado da instrumentação, seja ela manual, seja automatizada, mas é uma luta universal. Mas eu nunca entrei no detalhe de como é que é a tua trajetória, como é que começou, como é que tu chegaste aqui. Nós sempre brincamos lá no Brasil, caiu aqui de paraquedas, não é? Mas conta um pouco do início, como é que foi isso, como é que tudo se desenrolou até hoje. Sim, eu acho que caí mesmo de paraquedas, pronto. Na verdade, eu sou engenheira civil de formação, como já disseste, tirei o curso da Universidade do Minho, não fazia a mínima ideia que queria ser engenheira civil, foi tipo, vamos para a engenharia civil. Estamos na juntos. Altura, em 2000, ou seja, eu entrei em 2007, na altura foi, qual é o curso que neste momento está a ter mais saída profissional? Mais saída profissional. Ora bem, engenharia civil. Depois acabámos o curso 5 anos depois e qual é o curso que está a ter mais saída profissional? Não é engenharia civil. Pronto. E foi um bocadinho o critério de escolha. Pronto, depois eu fiz o meu mestrado, o meu último ano de mestrado na École des Ponts, na École des Ponts Paris-Tech em Paris. E depois tive a oportunidade de fazer um estágio profissional na Vinci Autoroute. Trabalhei na altura na gestão de um ativo, que era um túnel, era o Duplex 86, que era um túnel com 10 km. E depois, porque antes de eu ir para esse mestrado em Paris, eu já tinha-me comprometido, ou seja, já tinha falado naquele que foi o meu orientador de doutoramento, com o professor Tiago Miranda, para fazermos o doutoramento. Então eu fui para Paris, depois fiz o estágio na Vinci, aquilo correu muito bem, eu percebi o que era trabalhar aqui na indústria, gostei muito e achei que se calhar fazia sentido eu continuar na indústria, mas como eu tinha dado a minha palavra aqui... se calhar não é uma coisa muito comum, mas ainda vale muito, então eu voltei um bocadinho contrariada para fazer o doutoramento. Tive uma bolsa FCT, ou seja, a minha bolsa de doutoramento foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e fiz o doutoramento na área de geoestatística. Geoestatística aplicada à geotecnia, neste caso, obras subterrâneas, esse era o objetivo. Para isso, e como ninguém percebia de geoestatística em Portugal, eu tive que ir para o Chile.
E foi logo no início do meu doutoramento, que foi... Santiago. Exatamente, Santiago de Chile, exatamente. Belíssima cidade, para quem não conhece. Perigosa também, mas belíssimo. Entretanto, o meu orientador, o professor Tiago Miranda, da Universidade de Minho, tinha revisto... Imagina esta história. Ele tinha revisto um paper de que aquilo que foi... Não foi meu co-orientador, mas que foi basicamente um dos meus co-orientadores, mas não, oficialmente não, que é o Xavier Emery, que é uma referência da geoestatística a nível mundial. Tinha revisto o paper dele, pensou, se calhar fazia sentido percebermos um bocadinho disto. Falou com ele, ele é francês, mas estava a trabalhar no Chile, sobre a possibilidade de eu ir para lá, sem o conhecer, sem fazer a mínima ideia. Nunca tinham colaborado, nunca tinham feito nada. Marisa, queres ir para o Chile? Sim, bora lá. Pronto, veio a Marisa para o Chile, a reservar apartamento sem ter a certeza que ia ter apartamento quando lá chegasse, a viajar completamente sem apoio nenhum. Isto, vamos lá, não havia Airbnb na época? Ou havia? Não. Estava nos inícios. Estava no início. Né? Que a gente tem que contextualizar temporalmente, que às vezes a gente fala destas coisas e a pessoa, não, porque é que ela não pegou um Airbnb? Pois, era mais fácil. Eu também, quando mudei para o Brasil, eu tive que entrar em contato com uma pessoa que morava em São Paulo para tentar arranjar casa para ficar. E era 2012, não é? Naquela altura. Não tinha nem smartphone amplamente divulgado. Não é? Exatamente. Eu juro que eu estava preocupada genuinamente se ia ter apartamento, porque eu tinha feito tudo online, remotamente, e eu pensei, eu vou chegar e não vou ter onde dormir. Mas correu tudo muito bem. Tirando o facto de me tentarem assaltar logo na primeira semana, mas... acontece. Pronto, faz parte. Aprendi logo o que eram as dores de estar em Santiago. América do Sul, no geral. Exatamente. Acredita que Santiago no é meio mais de tudo, tranquilo. exatamente, no meio de tudo Santiago não é assim tão mal. Vai ser cancelado na América do Sul, prepara-se bem. Pronto, e então tive 6 meses a trabalhar, a aprender geoestatística e depois a fazer a aplicação na minha tese. Na altura foi uma aplicação a obras subterrâneas no âmbito daqui de alguns projetos da EDP, de reaproveitamento hidroelétrico. E depois voltei para Portugal e concluí a minha tese. No primeiro ano foi desafiante, porque eu efetivamente estava muito contrariada. Eu queria ter continuado a trabalhar, não queria ter feito doutoramento. Depois a coisa pensei, não, vamos tentar acabar isto. Já estou aqui, não é? E já que estou aqui, já que tenho bolsa, vamos tentar acabar isto o mais rápido possível. Pronto, correu tudo muito bem. Depois terminei a tese e continuei, fiquei com bolsa pós-doc na Universidade de Minho, a trabalhar em áreas na mesma com geoestatística, mas neste caso aplicada ao mar. E depois, na sequência disso, houve aqui a oportunidade de criarmos a Level. E aqui um investidor, que neste caso foi o grupo DST, o engenheiro José Teixeira, que acreditou naquilo que a Level podia acrescentar ao mercado no âmbito da gestão de ativos. Porque ao longo deste projeto, deste caminho todo na academia, nós tínhamos feito alguns projetos com algumas concessionárias, tínhamos envolvido algumas metodologias de otimização e para facilitar aqui a gestão de ativos geotécnicos, não é? Muros e taludes. E percebemos que, efetivamente, no mercado, à semelhança do que tu disseste, que não havia experiências de podcasts nesta área, também não havia sistemas de gestão de ativos nesta área, então foi um bocadinho por aí que nós fomos e criamos a Level, e a Level existe desde 2019. Como é que eu estava curioso, mas como é que surgiu, por exemplo, o interesse do grupo DST? Vocês fizeram algum tipo de pitch para eles? Ou eles conheceram por terceiros o que tu estavas desenvolvendo? Sim. E assim, olha, quero te conhecer melhor e queremos investir. Como é que foi essa parte aí? Pronto, existe aqui o grupo DST, o engenheiro José Teixeira em particular, tem uma relação muito estreita com aquilo que é a Universidade de Minho, ok? Tá. E com aquilo que foi o meu orientador, e que também é sócio da empresa, o professor Tiago Miranda, por isso surgiu um bocadinho daí, em conversas, em eventos que eles tiveram juntos, e depois a coisa foi evoluindo. Foram feitos pitches daquilo que era o nosso valor acrescentado, aquilo que era o nosso know-how neste campo, e depois chegarmos aqui até à fase de constituição da Level e de criar a Level. Muito interessante. E depois de vocês fazerem essa criação da Level, quais foram os primeiros desafios? Como é que a empresa que investiu, ela estava vendo o futuro? Eu pergunto isto, se eles investiram em vocês, eles tinham uma expectativa, tal como vocês também tinham as vossas expectativas. Mas às vezes, por exemplo, em termos de investidor, o investidor às vezes tem uma expectativa mais financeira,
mais técnica, de serviço. Tu tens ali um bolo, não é? Depende também de quem tá colocando dinheiro, porque depois eu quero um retorno a 1, 2 anos, 5 anos, médio e longo prazo, não é? Claro. Como é que foi essa gestão, assim, de, ok, vou fundar aqui esta empresa, mas aí eu vou ter que ter receita, vou ter que ter clientes, como é que foi essa gestão de expectativas e o início da Levo? Expectativas, bem, ainda foi e é difícil gerir as expectativas, não é? Porque enquanto investidor privado tu queres um retorno o mais rapidamente possível, não é? Claro. Mas quando estás a investir num negócio e num nicho tão particular como é este caso, ativos geotécnicos, em que a digitalização está claramente desfasada daquilo que é a necessidade do mercado, tem sido um processo difícil nesse aspecto, porque nós acreditamos que temos um produto com valor, que pode acrescentar, mas efetivamente os clientes ainda não identificaram essa necessidade. Nós temos que tentar criar essa necessidade aos clientes. Mostrar que eles precisam. Mostrar que eles precisam e o que é que eles ganham com isto. O processo de evangelização. Exatamente. Que o mesmo se passa na instrumentação, mas mesmo também se passa na gestão de ativos geotécnicos. Sim. E tem sido difícil, ou seja, o processo, contrariamente àquilo que todos esperávamos, não só o investidor, mas também eu própria e todos os sócios da empresa, o processo tem sido mais lento que o esperado. Que o esperado, sim, não é? Sim. Mas eu acho que ele acaba sendo mais lento porque ainda não tem essa cultura de gestão dos ativos assim de uma forma tão automatizada, tão integrada. É uma novidade, não é? Tu achas que é isso? Nós acabamos de falar aqui do género. Tu tens que mostrar para a pessoa, ela ainda não entendeu que ela precisa do produto. Exatamente, é isso. E depois também há outro ponto, não só isso, o facto de ela não perceber que precisa daquele produto, mas também a capacitação das pessoas. Ou seja, sim, porque nós muitas vezes fazemos pitch de apresentação e a conclusão final a que os clientes chegam é espetáculo, efetivamente isto pode ajudar no meu dia-a-dia na gestão dos ativos, não há sombra de dúvidas, mas eu não tenho ninguém para operar isto. Ou seja, isto tem que ser alimentado, isto tem que ser... então supervisionado também. Exatamente, e as pessoas já estão tão habituadas naqueles processos de antigamente, da folha Excel, não é? Em que eu tenho uma folha Excel para tudo, sim, que fazer esta transição para esta parte mais digital tem sido um dos grandes desafios, no meu ponto de vista, da engenharia civil e, principalmente aqui na parte da área geotécnica. Alô Brasil, se me estão ouvindo, não é porque é na Europa que as coisas estão mais evoluídas. Só para vocês dizem, não, mas lá na Europa eu é filho. Não é bem assim. Portanto, eu sempre falo essa batalha e essa questão da capacitação técnica, é isso. Nós temos toda essa tecnologia disponível, mas não temos... Também temos as pessoas, agora pouco menos, mas a capacidade, essas pessoas estarem preparadas, às vezes é a questão de estarem preparadas para aprender e estarem preparadas para supervisionar esse tipo de sistemas, não é? Ter uma capacidade crítica para o olhar, se alguma sim, coisa errada está aqui, alguma coisa errada, tem que ajustar aqui. Tipo, também não pode sim, ter uma confiança cega, porque às vezes também claro, tem os outliers, tudo mais. E é algo que nós sempre falámos lá e depois o pessoal, não, mas lá nos Estados Unidos, lá na Europa, assim, amigos, acreditem, não é porque ela... E nós estamos aqui a fazer um especial de Portugal. Se eu for fazer um especial em Espanha, ou se eu for fazer um especial na França, vai ter gente que vai falar, olha, tem um problema de capacitação das pessoas, que elas ainda não estão preparadas, tem que ter um treinamento. É uma mudança, é o famoso mindset, não é? Sim, sim. É cultura que eu sempre bato aqui, que é a questão da cultura de monitoramento. Essa cultura de gestão de ativo, uma cultura de monitoramento, uma cultura de segurança, isso é algo que é geracional, é algo que nós estamos aqui a plantar, trabalho de formiguinha, e se Deus quiser, na próxima geração, a próxima geração vai dizer, não, mas antigamente era assim, agora sim, nós já... Sim. Eu faço um paralelo muito grande com a cultura de segurança nas obras. Tinhas um monte de acidente de obra, o pessoal não usava bota, capacete, os EPIs de vidro e tudo mais, e agora tu tens campanhas de segurança que as pessoas assim, olha, o objetivo aqui é todo mundo voltar seguro e vivo para as suas famílias. E eu acho que isso é impactante o suficiente, da mesma maneira que tínhamos aquela campanha dos cintos de segurança, o tabaco, essas coisas todas, e tens que fazer, é repetitivo, mas ele tem que ser feito. Sim, sim. E essa questão que tu estás a falar aqui dessa falta de capacitação ainda, treinamento necessário, é algo que é sentido não só aqui como os lugares, porque estás a lidar com nova tecnologia que está aí, não é propriamente uma novidade, não é? Mas local é. Portanto, claro. Eu acho que esse... Mas em termos de... Mas, por exemplo, quais são as grandes vantagens que tu, quando fazes as tuas apresentações, tu mostras para os teus clientes, em termos de... Uma das grandes vantagens passa pela redução de tempo. Ou seja, primeiro as operações do dia-a-dia são operações que requerem custos, não só de recursos humanos, não é? Mas custos financeiros de deslocações. Sim. E a utilizar plataformas como, por exemplo, a nossa, essas reduções existem.
E existem desde o dia 1. O problema aqui, muitas vezes, é também as FIAs que estão responsáveis por esta gestão também terem aqui dificuldade em dar este salto para a digitalização e perceberem que, se calhar, vão precisar de investir, se calhar, no início um bocadinho mais tempo. Curva de aprendizagem. A tal curva de aprendizagem, não é? Mas que depois traz ganhos a médio e longo prazo, não é? E isso é e ainda é difícil eles conseguirem ter uma visão estratégica neste aspecto. Mas sim, efetivamente são os ganhos não só de tempo, mas também financeiros. E depois tem também aqui a capacidade preditiva, não é? Porque uma coisa é eu conhecer a minha rede de ativos, não é? Numa folha Excel. Outra coisa é eu ter um mapa visual em que eu consigo perceber qual é o estado de condição do meu ativo e o nível de risco no momento, não é? Praticamente não é em tempo real, é em tempo real se eu alimentar com dados reais, em tempo real, mas eu conseguir abrir uma plataforma e ter essa informação logo ter o status atual disponível. Exatamente, eu saber que a minha rede está neste estado. Eu abrir uma folha de Excel completamente diferente. Eu não consigo ter esta noção tão rápida e tão visual, efetivamente, do meu... Abre outra, onde é que claro. está? Onde é que está não, mas quero ir buscar o projeto, vou ter que ir àquela pasta, quero ir buscar as obras que foram feitas, tenho que ir àquela, quero ir buscar as inspeções, tenho que ir àquela. As informações básicas do projeto inseridas e os dados que tu estás acoplados exatamente, sempre no mesmo... O muro tem tanto de altura, fica no PK tanto. Exatamente. No dia X foi feita esta vistoria, este monitoramento, estão aqui os dados, não tem que andar a puxar. Inclusive a plataforma faz alertas, ou seja, daqui a um mês tens que fazer uma inspeção, daqui a um mês tens que fazer as 3 leituras manuais dos 6 instrumentos que estão instalados, que ainda são de leitura manual, ou seja, ele ajuda-me no meu dia-a-dia, ele lembra-me das coisas. Ele te permite integrar tanto o manual quanto o automatizado. Exatamente. Não, isso é muito importante, porque depois também temos aqui outra questão de mas o automatizado é muito caro, não temos capacidade de investimento. Exato. Mas aí eu sempre falo aqui, nós não advogamos que o automatizado é necessariamente melhor que o manual. O importante é estar bem feito, funciona das duas maneiras. E há certos ativos que tu vais fazer a cada mês uma leitura, porque não é tão crítico, e atende. Portanto, o automatizado não necessariamente se aplica. Portanto, mas de qualquer maneira, tens que lá pegar o dado, apontar o dado, colocar na plataforma para estar tudo lá bonitinho. Porque antigamente era uma prancheta e uma planilha de Excel. Portanto, também tem essa questão. Mas é o bom que tu estás a trabalhar em algo que se adequa às necessidades de quem está a trabalhar. Porque se tu fores logo, comigo é tudo automatizado. Eu vejo certas plataformas que também trabalham com ativos geotécnicos em que dizem assim, aqui nós trabalhamos com tudo automatizado. E aí eles depois tomam um banho de realidade e dizem, agora nós temos um módulo que podemos inserir dados manuais. A quantidade de plataformas que eu vi isso acontecer nos últimos anos não foi surpresa nenhuma, porque é a realidade. Tem países que têm um nível de digitalização que já está mais avançado, e tem outros que ainda tens a questão do manual, e tu tens que integrar isso. Portanto, eu acho que isso é uma questão muito válida. E depois a questão do tempo e financeiro, não é? O que tu estavas aqui a falar parece muito besta estes comentários de que nós estamos a falar aqui de eu tenho que ir procurar o meu arquivo. Acontece nos dias de hoje muito. Ou seja, qual é o vosso colega assim, olha, onde está a pasta tanto? Onde está? Ou tirou do OneDrive e saiu de lá e ele não encontra mais a pasta. E depois, e não é só isso, André, depois é um sistema de cada pessoa, não é? Eu organizo desta forma. Exatamente. Eu organizo daquela forma e eu amanhã não estou ali, por isso, e depois a pessoa que vem tem que fazer toda não depende de pessoas, depende do processo. Exatamente. E efetivamente, este tipo de ferramentas... Foste de férias. Exatamente. Este tipo de ferramentas que permite é facilitar esta gestão, não é? Para que ninguém fique ali apanhado de surpresa. A gestão do tempo, vamos lá, profissional e até pessoal. Exato. Porque isso é um ponto que estás a falar, que é assim, cada um tem a sua forma de organização. Eu vou no meu computador, às vezes eu estou lá nas reuniões de trabalho, estou a partilhar a minha tela, e aos meus amigos do Canadá, eles veem que a minha tela está cheia de ícones, de tudo. E um dos meus amigos lá do Canadá, ele tem tipo toque com tela, ele é informático e tal. André, não sei como é que tu consegues. Cara, é a mesma forma. É a forma como tu te organizas. Eu sei que se eu mexer naqueles ícones ali, depois eu vou ter que mandar a procurar. Mas tem essa questão de se tu vais de férias, ou aconteceu alguma coisa, sai de licença de maternidade, paternidade, exatamente, do que for, e aí a pessoa, mas onde está a pasta tanto? Tu tens de te preocupar, eu vou sair de licença, eu tenho que deixar aqui um documento
com tudo a explicar escrito, tudo. a explicar tudo. Quando Claro. deveria ser uma coisa que era um processo da empresa. Claro. Que deveria ser, onde é que está tudo? Está tudo na plataforma. Sim, sim. Vai na plataforma. Sim, tens lá o bilhete de identidade ou o cartão de identidade de cada ativo, De cada toda a ativo. informação, todo o histórico, está tudo lá. É uma coisa que deveria ser intuitiva. E nós, na nossa geração, acaba sendo assim, a gente fica a pensar, temos tanta tecnologia, porque é que nós estamos aqui ainda? Papel, tem que fazer um e-mail, explicar onde está tudo, relatório. Manda-me um e-mail com um link, com um... Enfim, mas há certas coisas que realmente a gente pode poupar tempo, e esse tempo é dinheiro e também qualidade de vida. Exatamente, qualidade de vida. Exatamente. E menos stress de a gente estar preocupado com essas coisas. E os ativos também ganham, porque estamos a falar de segurança, não é? Exatamente. Estamos a falar de um talude que nós conseguimos evitar que não exista um deslizamento daqueles que habitualmente acontecem, já estamos a poupar não só dinheiro, mas também, eventualmente, vidas, não é? Exato, porque e uma coisa que eu achei interessante falar, o sistema te avisa de quando tens que fazer a próxima vistoria, a próxima visita. Imagina que isso acontece num tempo que tu estás fora, ou alguém da tua equipe que está responsável por aquilo está fora. Aí mas não me avisaram que... Está, depender do processo, não depender das pessoas, não é? Estamos a falar de empresas, muitas vezes grandes empresas, que às vezes o processo parece tão arcaico e deveria ser atualizado. Exatamente. Portanto, mas aqui o que eu tenho interesse também é, vocês coletam os dados, seja de forma manual, seja automatizada, não é? Depois a gente vai falar mais da questão dos automatizados, mas como é que isso auxilia, assim, mais detalhadamente com os dados? Tens algum exemplo, algum caso de estudo que vocês possam partilhar em termos de... Eu tenho aqui determinados dados de instrumentação, de supervisão, que depois com esses dados nós conseguimos tomar uma decisão mais acertada, uma gestão mais acertada. Sim, nós tivemos uma situação de uma obra que nós acompanhamos, uma obra que demorou mais tempo ou seja, foram feitas escavações e ele demorou mais tempo do que o habitual, depois a iniciar aqui a construção da superestrutura, não é? Eu acho que sei qual é esse caso. Sabes. É assim, algumas noites... Não, eu durmo bem normalmente, mas confesso que me podia enquadrar aqui naquele clichê das noites mal dormidas por causa dessa obra. Mas efetivamente foi uma obra que em 2022 as alterações climáticas estavam ao rubro. Ainda estão, não é? Mas notou-se muito em 2022. Nós tivemos ali em novembro, outubro e novembro, meses atípicos do ponto de vista de chuva, não é? Precipitação. Mas atípicos dos últimos 50 anos. 50 anos. Eu sabia que era das últimas. Eu não sabia que era de 50. Eu sabia que era das últimas décadas. 50 anos. Ou seja, choveu mais do que alguém previa, choveu mais do que deveria chover no ano inteiro. Foi uma coisa assustadora. Claro que as obras não estavam preparadas para isso. Deveriam estar, mas algumas não estavam. E o que aconteceu foi que nós tínhamos uma obra que estava a ser monitorizada, com instrumentação automatizada, a utilizar a nossa plataforma, e efetivamente começou um dos vossos inclinómetros, que normalmente eu costumo dizer que são os Ferraris, não é? Da monitorização, e que têm uma resolução espetacular. 2 anos de discussão para colocar esses Ferraris na obra. A primeira obra em Portugal, não foi? Primeira obra em Portugal. Primeira obra em Portugal a utilizar 4 Shaper Rays. 4 Shaper Rays. Primeiros Shaper Rays em Portugal. Exatamente. Obrigado aí. Que ainda estão por aí. Eu sei que eles andam por aí monitorando outros ativos, mas depois a gente fala. Ou seja, um deles começou a dizer que estava a haver rotações superiores às desejadas, não é? A ultrapassar limites de alerta, limites de alarme, que a plataforma também permite definir. E foi toda a gente acionada de emergência, foi todo projetista, ou seja, toda aquela cadeia de valor envolvida na obra, não é? Foram todos acionados e efetivamente conseguimos perceber o que é que estava a passar e conseguimos atuar nesse sentido, para evitar efetivamente que pudesse haver aqui algum tipo de acidente. Por isso, esse é o exemplo assim mais gritante que eu tenho a dar sobre aquilo que é a vantagem da monitorização, de uma instrumentação bem instalada, de um plano de monitorização bem feito e preferencialmente automatizado, porque se nós estivéssemos aqui num registro de leituras semanais, isto é importante dizer, semanais, se calhar nesta fase de obra, se calhar nem seriam semanais, seriam de 15 em 15 dias ou mensais, não iríamos apanhar, porque isto foi num espaço de uma semana e algo. Okay? Que choveu imenso. Em que passamos de ter um inclinómetro com uma tendência normal de crescimento
a ter ali um pico completamente crítico. Não é? Isso só foi possível porque efetivamente era uma instrumentação automatizada. Não é? Eu lembro desse projeto, não é? Está publicado já. Sim, depois a gente partilha aqui os papers, não é? Já publicamos bastante acerca desse caso aí, que foi bem ilustrado. Primeira coisa, esse projeto acabou sendo automatizado porque também o projetista advogou por isso, né? Também foi o próprio projetista já, o projetista já desde o início. Eu lembro eu estava a brincar com a Marisa, foi 1 ano e pouco de discussão, o pessoal da Level, quando a gente colheu, era até para nem ser na altura. Eu lembro quando na primeira cotação era para colocar outro tipo de instrumentos, não estava nem caros, e eu mandei a cotação do meu equipamento aqui, desvendando aqui, disse, eu mandei, olha, eu sei que vocês não vão precisar, mas está aqui. E passado uns meses eles assim, não, mas o teu acaba sendo a melhor solução. E eu, então beleza. Aí depois a gente teve toda uma conversa porque nós temos que integrar os dados no sistema da Level. Depois foi aqui um trabalho de planilha, exportação de dados para mostrar, ficou bem legal. E depois o projeto foi decorrendo, eu acabei vindo a Portugal para dar um treinamento para o pessoal da instrumentadora, que era a GeoInt. Um abraço para o Vitor, já foi nosso convidado aqui, que fizemos a instalação. E eu vim dar um treinamento aqui ao pessoal que eu disse assim, nem ferrando, eu fui o primeiro a instalar no Brasil e vou ser o primeiro a instalar em Portugal. Isso não vai passar. O pessoal não sabe, eu comprei a passagem do meu bolso para vir. Isso aí só disse para o chefe, estou indo. E eu trabalhei remoto a partir daqui, sem problema. E fomos fazer o treinamento, deu certo, fez todas as instalações. Depois, passado um tempo, teve essa ocorrência de cara, assim, uma chuva absolutamente. Eu vi nas notícias. Sim. Passado um tempo, tu me ligaste. E eu olhei para os valores assim, está tudo certo com os equipamentos, as leituras estão válidas, realmente está acontecendo aqui alguma coisa. Sim, porque eventualmente nós começamos a questionar se estava tudo bem. Estava tudo bem, não é? Porque realmente estava um momento ninguém estava à espera que aquilo acontecesse. E aí depois eu disse, não, está tudo certo com o equipamento, alguma coisa, algo não está certo com a atenção. E aí realmente se descobriu, depois tinha uma questão de tirantes, lá na questão dos equipamentos, porque também a obra era temporária, depois teve aquele tempo que ficou aberto, teve todo um contexto. Leiam o artigo. Exatamente. Não é só um fator, são diversos fatores envolvidos. Mas aqui a questão foi, que a Marisa ressaltou muito bem, com aquela chuva toda, não ia... o que é que ia acontecer? Eu, na minha cabeça, que já passei por essas situações, se tivesse toda aquela chuva e estava manual, alguém depois da chuva ia fazer a leitura. E provavelmente a última leitura teria sido no mês anterior ou 15 dias antes. Exatamente. E quando essa pessoa fosse fazer a leitura depois da chuva parar, o mais provável é assim, não, essa leitura está errada. Exato. Isso faz sentido. Não, teve aqui alguma coisa errada, o inclinómetro deu problema, não faz sentido. Naquele caso ali, o automatizado era porque tinha ali dados com uma consistência muito... Sim, ele comunicava 4 vezes por dia. Era 6 horas, tinha uma consistência de dado, a evolução, e não tinha pico, não tinha uma consistência, uma coerência na tendência e nos dados. Se fosse manual, primeiro tu ias ter um delay em termos de coletar esse dado, e depois tu ias ter aquela questão de, não está certo, tem que voltar lá. Isto é um outlier, tem que voltar lá. E o cara ia voltar lá e ia andar naquela discussão de alguma coisa, tipo, ali automatizado ele não deu, porque para além, nós estamos a falar aqui dos inclinómetros, mas tinha todos, tinhas prismas, tinhas clinómetros, tinhas tiltímetros, tinhas piezómetros, todo, eu diria assim, me arriscando, talvez uma das obras assim automatizadas mais de completas. Infraestrutura mais completas que eu vi em Portugal. Sim. Posso estar enganado, tem obra de metro, mas há obras de metro que eu acho que não vi até hoje, com um investimento tão grande em termos de instrumentação automatizada, e esse investimento acabou revertendo a favor, porque poderia ter acontecido algo mais grave. Sim. Tinha infraestruturas à volta, tinha estrada e tudo mais, poderia ter acontecido uma coisa pior se aquilo não fosse detectado atempadamente. E foi bom, tudo integrado no sistema. Eu lembro da Marisa mostrar-me os gráficos e eu olhei assim, os gráficos estão com um bom aspecto, mas está um pouco bom aspecto, mas... o geotécnico eu olho, lá tudo cheio de cor, bonitinho e tal, mas eu assim, estão com um bom aspecto, está coerente em termos da ficha da parede, evolução, mas depois em termos de magnitude estava um pouco fora estava um pouco fora. Das alterações que acabámos de falar agora, essa questão das alterações climáticas, não é? Mas tu tens notado, por exemplo, das várias estruturas que vocês têm monitorado, que isso está a se sentir cada vez mais? Sim, sem dúvida. Repara, nós criamos a Level em 2019 e o objetivo era trazer para o mercado um software de gestão de ativos, ou seja, muros e taludes, mais direcionado para aquilo que são concessionárias, seja privadas ou públicas, não é? As IPs, as Brisas, as Ascend e por aí. Esse era o objetivo. No entanto, ao longo destes últimos 5 anos, o que é que nós percebemos? Foi que começava também a haver aqui uma necessidade
nesta parte da instrumentação automatizada, e daí termos desenvolvido o Sensing, no âmbito até deste projeto que acabamos de falar. Nós neste momento temos 2 plataformas, o AMS para a gestão de ativos e o Sensing para a parte da instrumentação, manual e automatizada. E o que é que nós também temos notado é que temos sido solicitados constantemente para fazermos avaliações de estabilidade de ativos, de deslizamentos, de queda de blocos, de encostas, e isso tem vindo a ser uma crescente ao longo dos anos, efetivamente, porque estamos a falar de alterações, ou seja, ontem estavam 30 graus, hoje a mínima para quarta-feira vai ser de 6 graus, não é? Estamos a falar daqui de variações térmicas muito amplas, não é? E os materiais, os solos e as rochas sentem isso, não é? Estamos a falar de ciclos... Estruturas em si, concreto também. E o betão também, não? Ou seja, por isso estes acidentes estão a acontecer cada vez mais e vão acontecer cada vez mais. Impermeabilização dos solos, não é? Nós cada vez estamos a construir... Drenagens. Há drenagens insuficientes em quase todos os ativos, por isso vai haver cada vez mais deslizamentos, queda de blocos, acidentes geotécnicos. Se não for feito nada, se não for feito nada, e aí as pessoas depois vão dizer lá na CMTV, nossa, está tudo caindo, Exato. Não sei o quê. Eu não vivo cá, alerta mas eu sei. Alerta CM. Não sei, mas eu estava no restaurante com o meu pai no outro dia, e eu olhei assim, pai, e o meu pai assim, não, mas eles chegam primeiro que a polícia e não sei o quê. E eu assim, pai. Mas lá no Brasil também funciona assim. 5 da tarde parece que todos os crimes acontecem lá, parece lá o da Atena lá. E felicidade, a gente ri da desgraça alheia. Enfim, mas essa questão de, voltando aqui ao papo mais sério, não é? Essa questão de... eu acho que tem essa questão das mudanças climáticas, mas eu acho que as pessoas agora, como elas estão sentindo na pele, elas acabam estando mais alerta para essa necessidade. Certo. Eu acho que se tu não tivesse esses eventos tão evidentes, do género, agora teve uma tempestade no deserto do Saara. Cara, eu lembro da de Dubai, eu tinha de viajar para lá. Quando aconteceu foi o ano passado. Toda a gente deve ter visto aquela do aeroporto de Dubai. Que estava inundado. Sim, inundado. Sim. Então, eu 2 semanas depois fui para Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sim, umas cidades abaixo, ficava 1 hora de carro para baixo. E aí eu estava a fazer lá um serviço. E tipo, depois eu estava a falar lá com o pessoal e o pessoal me contou, diz assim, cara, chove aqui 4 vezes no ano. Estava um calor desgraçado, 35 graus, eu estava na hora, meu suava, que era uma coisa, por amor de Deus. E eu lembro que nessa semana que eu estive lá, choveu na quinta-feira, que eu estava, na quinta-feira que eu estava lá, lembro perfeitamente do dia, alagou a obra toda, não deu para trabalhar, e lá está. A cidade é tão plana, que houve áreas que são tão flat, como dizem lá os surfistas, que assim, que não tem como... Claro, eu assim cara, isto deve ter chovido 40 milímetros, 50 milímetros, 40, 50 milímetros, é normal no Brasil, cara, não faz nem sentido. Aí eu comecei a entender assim, o pessoal não está preparado para estes extremos, para estas situações. E foi um dia. Depois fez sol, direto. Mas eles assim, não é normal isto aqui. Mas lá está, não estava preparado porque não é o habitual. E tu fazes a escolha, não é? Tu tens que fazer uma escolha de quando vais dimensionar infraestruturas, daquilo que é a tua prioridade, não é? E as chuvas, claramente a drenagem não é a prioridade deles, não é? Por isso o investimento... E na geotecnia a drenagem é controlar onde a água vai andar. Exatamente. É crítico, não é? É complicado, exatamente. Portanto, é um facto. Essa questão do controlar gerir onde anda a água. Controlar a água a gente nunca vai controlá-la perfeitamente, não é? Saber onde ela está, para onde é que ela vai. Vai e tal. A gente vai tentar gerir da melhor maneira possível, evitar que ela se infiltre, evitar que ela vai erudir o talude, isso é parte importante. E muitas vezes, eu lembro de fazer algumas vistorias, antes de entrar mais nessas coisas de instrumentação, lembro de fazer algumas vistorias de taludes e muitas vezes eu fazia a vistoria e era uma canaleta que não tinha no topo, na crista do talude, em que a água começava a infiltrar por trás, uma canaleta estava partida e a água começava a infiltrar. Muitas vezes o problema não era assim, vamos ter que fazer aqui uma cortina, uma contenção. A solução era a drenagem. Sim. Era uma recomposição ali do talude, ali um ajuste da grama e tal. A questão era da drenagem. É um primeiro remédio muito importante. Então, e muitas vezes, por isso que eu acredito que nas vossas vistorias, quando tu colocas lá no vosso sistema, vistoria da drenagem, da instrumentação, a canaleta está entupida, aí a água bloqueia ali e depois vai dar um esforço maior. Os famosos os drenos. Os DHPs que ficam colmatados e a água não vai. Não sei. Tantos. Nós fazemos inspeções também a ativos em ambiente de autoestrada e são raros os ativos que não têm as drenagens obstruídas, partidas. Esses drenos são raros os que eu vi a funcionar. Porque infelizmente ou não estão feitos
não estão bem feitos, não é? Ou com a profundidade ideal para que efetivamente exista esta drenagem das águas. E ao fim de algum tempo também podem colmatar. Eu tenho até um caso, não foi numa infraestrutura rodoviária, foi num condomínio residencial lá no Brasil, que uns colegas meus estavam a trabalhar com esse projeto, em que era uma ribanceira lá, um corta-aterro, e eles fizeram condomínio aqui e tinham um estacionamento aqui um pouco mais abaixo, só que eles fizeram um muro bem aqui no meio, e esse muro, em vez de ele ter uma drenagem, esse muro estava tamponando o talude. Portanto, toda a pressão da água estava aí para o talude. Aí depois começou a aparecer uma série de patologias no piso, tipo, claramente o impulso da água estava ali no muro e estava começado a fissurar, uma série de patologias a aparecer. Eles foram chamados, foram fazer a vistoria, e eles assim, nossa, olha, o talude está deslizando, e fizeram toda lá a análise de elementos finitos e tal, fizeram sondagem, colocaram no modelo, assim, olha, temos aqui uma ruptura global e uma ruptura parcial que pode acontecer aqui. E aí eles foram falar com o consultor master lá, o professor Vôlei, muito conhecido na Universidade de São Paulo, 50 anos de experiência, talvez mais, e ele olhou para aquilo e ele viu os dados e eles assim, isto aqui é imposto à água, está puxado. Se vocês fizerem DHPs aqui neste muro e vocês tirarem a água, cara, a gente fez até publicação desse artigo, nós temos as leituras dos inclinómetros, antes deles terem feito os DHPs, isto aconteceu no Natal. Foi bem na passagem de ano, que é verão brasileiro, chuva, já tinha erosão do tal do cara, estava bem complicado. E teve-se ser feito isto tudo de emergência. E aí eu lembro-me de ter olhado os dados dos inclinómetros, cara, estava muito deformado, e aí depois do momento em que eles fizeram os DHPs, a água parecia um rio. Assim. A água foi saindo, aliviou toda a pressão ali fizeram outras operações de contenção e complementares. Mas o facto de tirar a água, o inclinómetro automaticamente os deslocamentos estabilizaram. Então, a gente publicou isso, acho que foi no Cobrai, um cobrança qualquer, uns anos atrás, em que tu olhas para a instrumentação e realmente, notas a diferença. Notas absolutamente a diferença, porque para teres um conhecimento do caso, não é, do que é que está a acontecer, mas uma importância, era a água que estava ali interagindo com uma estrutura que não deveria estar ali. Claro, e tu agora com estas alterações chove imenso, deixa de chover, passa a estar sol, ou seja, os materiais não têm tempo de escoar a água, de drenar a água das chuvas que existiram, e depois existem, lá está, deslizamentos parciais, deslizamentos, queda de blocos. Que te podem interromper um ativo, que pode levar até um acidente mais grave, não é? Estamos a falar num contexto de autoestrada e de ferrovia, não é? Muitas vezes nós temos comboios cancelados porque questões geotécnicas, não é? Do norte. E há pouco perguntaste aquela questão das alterações climáticas, das pessoas estarem... As pessoas começam a perceber que existem, não é? Que existem as alterações climáticas. Acho que já quase ninguém nega isso, não é? Mas o mundo está estranho. Mas exato. Já por isso é que eu me corrigi para o quase ninguém, porque efetivamente... Mas daí, entre saber e fazer alguma coisa, vai aqui um passo muito grande. Verdade. Porque, normalmente, quando falamos em geotecnia, falamos também de custos consideráveis, não é? E não existe muitas vezes essa disponibilidade financeira para, não é prevenir, mas para atuar preventivamente em alguns dos casos que já estão sinalizados como críticos, não é? Estamos a falar já nesta fase, não estamos a falar que vamos intervir preventivamente em casos estabilizados, não é? E não existe, não é? As pessoas sabem, estão alertadas para a situação, mas não têm... Ainda não tens os recursos suficiente para que tu possas intervir imediatamente. Exatamente. Tem que ser gradual, e que as próprias empresas, eu acho que elas começam a ficar mais alerta dessas situações, assim, olha, temos que separar um pouco do orçamento para... Mas é aí também que entra a instrumentação, porque pode ser uma forma intermédia aqui. Sim, em vez de tu estás a fazer obra, algo já corretivo, a instrumentação é o ponto intermédio. Algo que a gente também fala muito no Brasil, e no mundo, que é essa questão assim, olha, agora não posso fazer obra, mas eu posso instrumentar, ver o que é que está a acontecer, assim, olha, realmente a minha instrumentação está a mostrar que está crítico. Realmente a obra tem que sair, está aqui a prova, ou então, olha, dá para segurar, dá para aguentar. Até ver aqui outro tipo de enquadramento. Exatamente, outro tipo de obra. Ou, por exemplo, às vezes eu estou fazendo instrumentos, está mexendo, mas dá o tempo para tu identificares um problema, que às vezes é uma drenagem, um DHP obstruído. E para escolheres melhor a solução que vais implementar, porque uma coisa é tu teres que desenhar uma solução, dimensionar uma solução para amanhã, outra coisa é teres mais algum tempo a pensar nela e encontrar a melhor solução. É verdade, eu lembro de um professor que ele muito famoso lá no Brasil também, desculpa,
em que ele falava assim, tem situações em que às vezes não temos que partir para a obra corretiva. Se nós tivermos um pouquinho mais de tempo, nós podemos entender o problema geotécnico. Exatamente. E aí nós conseguimos chegar a uma solução mais, mais económica que permita poupar dinheiro. Sim. Porque às vezes É assim, isso. está caindo, olha, vamos fazer. Às vezes não A tem. solução é esta, e se calhar não é a melhor solução, e daqui a uns anos vai dar algum problema. Às vezes, exatamente, e às vezes tu tens um pouco mais de tempo para pensar, Certo. e assim, não, olha, se a gente ajeitar aqui a drenagem, a gente já consegue. Isto é um exemplo, é um caso, mas às vezes com um pouquinho mais de tempo para pensar, a gente sabe, porque Sim. é tudo para ontem, nós vivemos num mundo que é tudo para ontem, preciso da cotação rápido, preciso de fechar rápido. Mas a resposta não vem rápida. A cotação tem que ser rápida, mas a resposta, essa aí tem que dobrar E alguma aí, já coisa. viu? Não, está com, como é que é? Desculpa. Está com a administração. Está com a administração. Está com a administração. Eu sei, eu estava a Também tentar já ver. usei essa desculpa por isso. Também. Eu também faço isso. Eu assim, não, isso não é o meu É que aí departamento. ninguém questiona, Eu já assim, reparaste? Eu isso. sempre que digo, está com a administração. Então a gente, ok. Não, mas é um linguagem corporativo que funciona, que é assim, eu lembro quando estava assim, era um supervisor lá da empresa que eu estava na altura, e a empresa nós éramos 2, 3, 4 pessoas, a gente tratava um pouco de tudo, e aí alguém ligava a cobrar, mas o pagamento, não sei do que, eu assim, isso é com o financeiro, tipo, o financeiro estava na minha frente, não é? Mas eu Tem que dizia falar assim, com eles. eu tenho que falar com o financeiro, eu não estou no escritório, você tem que falar aquilo. Quem nunca fez isso? Que levanta a mão. Mas aqui o que me interessa também, estamos aqui a fazer um especial de Portugal, qual é o novo desafio, qual é os teus maiores desafios? Tu estás a fazer novas tecnologias na plataforma, colocar instrumentos, não só os que aplicamos na obra lá que nós já acabamos de falar, mas tu tens outros ativos que estás a monitorar também automaticamente. Qual é, assim, o principal desafio? Assim, olha, você podia colocar aqui um automatizado. Aqui você podia colocar um tiltmeter, aqui um inclinómetro, aqui uns piezómetros, aqui um gateway com uns data loggers. Aí você tinha dado. Tipo, para as pessoas ainda é uma novidade, elas ainda ficam assim meio... Não tenho como investir nisto. Quais são, assim, as barreiras que tu encontras ainda no mercado português para tu implementares isso? Bem, esta é a pergunta difícil, porque são tantas. Temos muito tempo para eu poder enumerar. Não, mas são algumas, efetivamente, porque e são muito dispares, ou seja, estão muito diferentes entre elas, porque uma delas começa no topo da cadeia, não é? Projetista, não é? Sim. Alguns projetistas não têm conhecimento ou seja, sabem que há automatização, mas nunca entraram no mundo, nunca quiseram entrar no mundo no detalhe e perceber qual é aqui a alternativa àquela lista de instrumentos que estão habituados a recomendar, não é? Pronto, essa é uma, não é? E felizmente começa a haver projetistas que já faz parte do caderno de encargos e do projeto instrumentação automatizada, o que já ajuda e facilita aqui um bocadinho o caminho que tem que ser feito. A licitação já está lá. Já está lá, pronto. Esse é um deles. O outro é, efetivamente, ainda o custo. Que na minha perspectiva já foi pior aqui há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, porque efetivamente também os custos têm vindo a ficar mais competitivos, não é? Começam a aparecer novas soluções, mais marcas, mais concorrência e o mercado começa-se a regular aí. Mercado asiático. Então, mas não deixa de ser curioso, porque um instrumento automatizado é mais caro, não é? Sim, o investimento... E depois também depende do tipo de obra, porque é essa questão, porque se for uma obra que nós sabemos que precisa ser monitorizada durante 2, 3, 4 anos, a instrumentação automatizada compensa. Ela se dilui. Porque dilui. Agora, se for um projeto de 6, 7, 8 meses, não compensa, não é? Fica mais barato enviares alguém todas as semanas, só que o que é que perdes aí? Perdes detalhe, perdes informação. Perdes tempo real, não é? Não consegues acompanhar em tempo real e se for uma obra crítica, depois pode trazer problemas. Tens que fazer a gestão do risco. Exatamente, tens que gerir e perceber o que é que realmente compensa. Por isso, o custo dos instrumentos também é uma dificuldade. A oferta, ou seja, isto também parece contraditório, mas não é? Nós começamos a ter mais oferta, mas não temos tanta... Eu falo aqui em Portugal, nós conhecemos bem o Vítor, temos uma relação, a GeoInt conhece as tecnologias e que certamente também há a TMH. Mas assim, a oferta de empresas que façam isso. Exatamente, existe. Temos aqui no Norte uma, temos lá em baixo outra. Aos poucos. Mas... Ou empresas bastante especializadas em determinadas áreas. E que percebam efetivamente como é que elas estão fazendo. De que é que estão a fazer, não é? Ou seja, por isso... Empresas especializadas em instrumentação, isso que a Maria está falando. Exatamente. Nós lá fora chamamos de integradores, empresas especializadas. Podem chamar, no Brasil chamamos
falámos das empresas de instrumentação, que são muitas vezes as empresas que fazem as perfurações e as instalações. Exatamente. Dos equipamentos manuais, normalmente de leitura manual, e algumas delas ainda não deram este salto. Ou seja, por isso também se vais ao mercado e só consegues ter 1 ou 2 cotações destas tais que estão à frente, não é? Não é tão grande assim. E depois também te limita, não é? E não consegues perceber, não consegues comparar, então também não sentes essa confiança, ou seja, porque não tens assim tanta oferta. Então perguntas-te, porquê é que eu não tenho tanta oferta, não é? É porque não é uma alternativa assim tão viável, tão segura, tão não é? Da parte das instrumentos Ainda existe um bocadinho essa questão, não é? E o psicológico ainda conta, infelizmente, de quando tens de tomar uma decisão. Por isso eu acho que são, como eu estava a dizer, diversos fatores que dificultam aqui. Mas, felizmente, eu acho que estamos aqui a inverter aqui um bocadinho aquilo que é isto que eu acabei de falar e cada vez mais as empresas começam a solicitar instrumentação automatizada. Até posso dizer que nós temos, esta semana, começamos a monitorizar um talude que está em risco de ruptura total, mas com fendas de extração gigantes, com problemas de água, que eu prefiro não falar, e com rotações assustadoras. Ou seja, aquilo tem que ser monitorizado de hora a hora, ponto. E eu não posso ter ninguém alocado àquela obra. Só está arriscada essa vida, não é? Para instrumentar, exatamente, para instrumentar de hora a hora, não é? Por isso, aí tem que ser a instrumentação automatizada, não há outra alternativa, não é? E tem que ser instrumentos. Então, por experiência própria, isso que tu estás a falar, existe o bom e o mau nessa situação. O mau, obviamente, que está crítico e pode cair. Mas o bom dessa situação é que isso obriga eles a ir no automatizado. Sim. E depois as pessoas dizem, funciona. Funciona, sim. E eu sim. assim, funciona. Realmente funcionou, eu assim. E nós fazemos aquela cara de paisagem. Assim, nós trabalhamos numa indústria que movimenta bilhões de dólares mundialmente porque nós estamos aqui a brincar. Exato, exatamente. A minha empresa está a fazer sensores lá no Canadá por desporto, não é? Claro, claro. A dar prejuízo todos os anos. Portanto, tem essa questão aí e acaba acontecendo isso. Eu já tive vários casos que isso também aconteceu. Que era assim, o cliente vem... eu nem trabalhava na empresa que eu estava, era na empresa brasileira, e assim, está mexendo, tipo, tudo rachado, aquele aterro de logística que o pessoal adora fazer assim, em pontos mais altos, em que o aterro não foi bem compactado. E ele vai ter aquele... Tipo, o meu chefe falava nessa altura, eu falava assim, André, isto aqui é bom para nós porque isto é problema é eterno. Se ele fez mal o aterro, ou o cara vai corrigir, nunca vai ficar para bem. sempre. É verdade. E eu lembro que nós tínhamos para aí uns 3 ou 4 casos assim, de logísticas ali próximo de São Paulo, que tinham esse problema. Aí eu ligava, sou aqui, não sei o que, uma logística que fica o aterro, e eu, já sei. Já tinha até o projeto de instrumentação já. Que era algum consultor que era o mesmo, e acontecia isso regularmente. Sim. Não automatizava, era manual, porque era alguma coisa mais gradual, mas eu tinha casos realmente críticos em que tinha essa situação. E aí eu assim, mas como é que a gente vai fazer? Eu tenho que automatizar. Não há alternativa. E aí o cara vai, tudo bem, paga 2, 3 vezes, 60 dias e tal, mas ali se chega. E depois no final, a pessoa diz assim, funcionou, deu certo. Olha, consegui estes dados, graças a isso, nós conseguimos fazer... perceber como é que a coisa está a evoluir. Consegui entender melhor, tinha levado naquele momento, deu segurança para a minha equipa no campo. Eu já tive casos que a gente fez até pilotos para instrumentação de túnel, em que os caras estavam a fazer injeção de jet grouting no túnel na lateral, e nós tínhamos lá o sensor, e o cara disse, eu estava na entrada do túnel, os caras estavam a fazer jet a 30 metros lá na altura, aí a gente sabia que tinha umas fissuras ali, enquanto os caras estavam a dar na injeção, eu olhava para o sensor, via se estava deformando, via se tinha alguma fuga para dentro do túnel existente, e eu assim, eu estava aqui, o outro estava aqui, eu estava com o telemóvel na mão e estava a ver os dados. Sim, não estava lá em baixo, e eu assim, com risco de... Então, e eu disse assim, vai, está dando certo, vai, continua, para. Tipo, o automatizado nessa situação, níveis de criticidade mais altos. E o ponto que tu falaste, que também a gente debate muito aqui, que é assim, essa questão do tempo total de obra. É um fator importante. Se são obras de curto período, é difícil. É difícil compensar. Vocês podem pensar assim, uma matriz, o nível de risco, o tempo total de obra, e aí vocês olham o risco e o tempo total de obra. Se o tempo total de obra, se o risco é alto, o tempo total independentemente, não tem. Agora, o risco não é tão alto, aí vocês olham para o tempo total de obra. Se o tempo total de obra é curto, vamos no manual, talvez alguma coisa mais automatizada, depende. Mas se for um tempo assim maior, vocês vão ter que olhar o preço da vossa equipe, diluir no tempo, e vocês verem o preço. E compensa. Aí as contas que nós fizemos, da experiência que nós temos, é que a longo prazo compensa. Projetos superiores a 1 ano e meio compensa. Um ano, depende também da dimensão da obra, da quantidade de instrumentos, da dificuldade de acesso, mas
estamos a falar projetos superiores a 1 ano, compensa. Compensa. É o payback, não é? É o payback, fazes o break-even, está ok. E depois, lá está, e depois está aqui outra questão, que é, eu não comprei os instrumentos, eu se tiver com uma leitura manual, eu tenho que enviar lá alguém, leio e acabou, não é? Tipo, eu não tenho, aquilo terminou, eu não consigo rentabilizar aquilo que fiz. Com a instrumentação automatizada, aquela obra termina, eu consigo reutilizar os meus instrumentos. Parte deles, sim. Por isso, eu consigo continuar ou seja, não só os paguei com a minha obra, depois tu podes, preferencialmente, às vezes posso ter modelos... Depois passa a ser um ativo teu. Depois passa a ser um ativo que está a gerar entrada, não é? Que está a rentabilizar. Por isso, essa também é uma das vantagens da... Que foi o caso aqui que a gente falou do caso lá há pouco, que estava lá numa parede de diafragma, parede moldada, desculpa, parede de diafragma. Estava e que vocês reutilizaram em outro projeto. Exatamente. Agora está algures aí. Sim. Isso foi efetivamente um grupo, um investimento muito grande do grupo, na altura, que foi o que fez a obra e que comprou os equipamentos, que foi o grupo DST. Okay. Ele comprou os equipamentos são da DST, ou seja, a obra terminou e elas regressaram a casa e estão a ser reutilizados, não só numa obra, mas em várias. Os Shape Array temos instalados no Forte, um deles no Forte, temos tilt meters também, até no caso que eu estou agora aqui a falar, também no Forte, ou seja, existe esse ativo em casa. O Forte é bem legal, uma fotografia. Então, outra vez eu vi o Laneca fazer uma publicação acerca disso. Sim, aquilo tem eu olhei o nome, foi quando eu te mandei mensagem, eu assim, por acaso o Forte que tu me mencionaste é este aqui, e eu olhei, eu assim, nossa, eu mandei lá para o pessoal lá no Canadá, assim, olha aqui a foto, olha, que legal, e é uma foto bonita. Sim, dá uma perspectiva muito bonita. Mas está, pudeste reaproveitar, porque o pessoal também chega, olha, estão a ver, às vezes é o primeiro caso, eu aposto que tu também deves ter vários clientes assim, mas onde é que você já utilizou o seu sistema? Claro. Aí tu chegas lá, olha, tenho aqui, fiz isto, fiz aquilo, aí o teu portfólio começa a aumentar e as pessoas começam... E é aí que eu ganho o cliente, não é? Porque se eu disser, isto faz isto e isto, mas não tenho exemplos para lhe mostrar, dificilmente ele vai comprar alguma coisa. Qual é a tua experiência? O que é que claro, ele vai ver? O que é que tu ganhaste com isto, não é? O que é que mostra-me aqui o ganho de valor. O ganho de valor, ou seja, quantos mais casos, não é? Mas eu preciso ter casos, eu preciso que as pessoas comecem a acreditar que efetivamente é uma mais-valia. Funciona. Que funciona. E felizmente já tivemos alguns que permitiram depois alcançar mais, não é? E chegar aqui ao cliente e vender o sistema. Vocês têm intenção de expansão internacional ou vocês já estão a trabalhar lá fora? Sim, nós desde o início que estamos a falar de um nicho muito pequeno, muito particular, que é a gestão de ativos e a parte da monitorização. Nós nunca poderíamos nos limitar aqui ao mercado português. Sim, seria uma sentença de morte muito rápida. Não era lenta, era muito rápida. Mas... Não é uma crítica, é só o país que é pequeno. Não, claro, não é uma crítica, até porque... É uma condição que nós portugueses, desde 1000, lá o século XII, XIII, nós tivemos que... Temos que navegar por esses outros mares. É verdade. E nós também. O nosso trabalho também tem sido, do ponto de vista global, a apostar muito no mercado na América Latina. Não é? Nós já tivemos a oportunidade de monitorizar uma ponte na Colômbia. Foi uma ponte, a construção da ponte da autoestrada tem uma ponte muito interessante, que é a ponte de Shirahara, que foi uma ponte que durante a construção, eles tinham levantado os 2 pilares, um deles implodiu. Foi aquele que teve o acidente? Sim, exatamente. E então, nesta segunda tentativa, eles perceberam, se calhar vamos para automatizado, não é? Se calhar vamos... das imagens que lá está, não é? E ele simplesmente colapsou. Colapsou completamente, não é? Ainda ninguém sabe. Vai no YouTube. Erro de dimensionamento, pronto, Shirahara. E nesta segunda tentativa, efetivamente, eles escolheram a nossa plataforma para fazer essa monitorização dos instrumentos que instalaram células de pressão, células de carga, tilt meters e... Uma empresa de instrumentação ou a empreiteira que vos contratou direto? Foi a consultora. Consultora, não? Sim. Então, vindo do consultor, mais uma vez. Exato. Vocês estão entendendo aqui como é que funciona? Como é que funciona? Vocês estão a entender algo que a gente trabalha aqui. Quando a gente trabalha na indústria, a gente começa a perceber como é que a teia. Sim. Como é que... Sem conotações pejorativas. É assim que funciona o mercado. E vocês têm os consultores, vocês têm os empreiteiros, têm os donos de obra, têm as empresas que fazem instrumentação, a fiscalização também. E temos que chegar a um consenso aqui entre todos. Sim. E depois também tem as empresas de instrumentação que nós falamos aqui, que muitas vezes são subcontratadas das empreiteiras, elas prestam serviço para as empreiteiras. Depende também do arranjo contratual, às vezes estão associadas à própria consultora. Tem algumas consultoras que têm os braços de instrumentação, não em Portugal, lá fora. Tem empresas que são
elas ramificam, na realidade, inteligentemente, elas fazem 2 empresas. Fazem empresa de consultoria Sim, e fazem e a empresa de empresa instrumentação, porque trabalham em áreas específicas. Mas, cara, se não houver assim, se vocês veem, se o consultor, projetista, ele não partir, ou não estiver convencido que a instrumentação deve ser automatizada ou de uma determinada maneira, fica difícil para o resto do processo. Muito. Porque o projeto, O topo as quantidades vão ser baseadas no projeto, Claro. e se isso não tiver lá estabelecido no escopo, depois na frente vais tentar colocar alguma coisa, mas aí gera aditivo, gera uma discussão. Se for um contrato público, não, é porque terminal eles de fazem contas não é? O projetista faz a estimativa orçamental e ele na rubrica monitorização, ele se não puser um valor que permita ao dono de obra perceber, ok, eu consigo pôr aqui a instrumentação automatizada, nunca ele vai perceber, nunca. Por isso, muitas vezes o problema começa aí, claro. Então tem essa questão aí, e tinha uma que tu tinhas falado há pouco da oferta, que eu deixei de continuar para não te interromper, que era a questão da quantidade de empresas no setor. Realmente aqui em Portugal, eu lembro quando comecei a tentar explorar um pouco mais, a partir do Brasil, explorar aqui o setor, realmente não tem muita empresa aqui, são empresas um pouco mais pequenas, não é? O Brasil tem uma escala assim, continental, não é? Portanto, às vezes as empresas elas acabam tendo mais que um escritório, porque depois a instrumentação se divide entre a infraestrutura e a mineração. A mineração lá no Brasil realmente consome muita matéria humana, costumam dizer, e mental também. Mas tipo, acaba sendo as empresas acabam tendo os seus escritórios, seja em São Paulo, seja em Belo Horizonte, ou em outra cidade próxima de umas mineradoras. Portanto, é mais disperso e tem uma magnitude maior. Realmente as empresas lá escalam de uma maneira, porque tu tens uma demanda de serviço. Tipo, tem empresa que se ela for trabalhar só para um setor, ela está bem. Não precisa nem se preocupar em vou crescer para outra área. E, portanto, aqui como é um mercado mais pequeno, não é? E também, vamos lá, durante muitos anos não tiveste tanta obra assim. Agora que nós tivemos em Portugal agora esta questão de fundos europeus, tem metro do Porto, tem metro de Lisboa, tem os túneis de drenagem de Lisboa, tu faço ao género, não estou entrando nem... Braga deve ter coisa, Coimbra deve ter coisa, Leiria deve ter coisa, Algarve deve ter coisa, também tem esses projetos, alta velocidade, concentrados neste período de tempo em que teve muita gente que devido à crise económica acabou imigrando, seja profissionais da frente de obra, projetistas, o que for, e agora tu tens essa falta de... Eu queria aproveitar essa questão de falta de profissionais. Tu também sentes isso, assim, não só para trabalhar contigo, como nas outras empresas, tu vês que tem ali profissionais que está faltando matéria, uma quantidade de gente suficiente para dar conta de tudo o que vem aí pela frente? Sim. E na área da construção, pronto, eu acho que sente-se na restauração, sente-se noutras áreas, mas na construção sente-se muito, não é? E essa questão não só... Primeiro há um problema, que é não temos profissionais, não temos pessoas para executar determinadas tarefas, não é? Para dar a sua contribuição para determinados projetos. Mas também não temos, as pessoas que temos, depois também não têm a formação que nós precisamos que elas tenham, não é? E isso é outro problema. E a questão aqui da oferta. Nós estamos aqui a falar e a focar-nos muito na questão das infraestruturas e dos túneis, não é? Dos ativos, mas também há outra questão, que é os centros urbanos. Sim. Não é? Estamos a falar de reabilitações que temos que fazer neste Lisboa, Porto e todas essas cidades que têm, e que normalmente implicam escavações e que normalmente necessitam de instrumentação pesada. Em espaços muito pequenos. Ou seja, por isso são muitas as áreas que nós efetivamente podemos acrescentar aqui valor e podemos atuar, mas que tem sido difícil, porque lá está, como eu estava a dizer, na minha perspectiva, e não deixa de ser a minha perspectiva, ainda não existem assim tantas empresas capacitadas a oferecer efetivamente os sensores que já existem no mercado e que já estão a ser comercializados até lá fora. Estou a falar aqui em Portugal, eu não conheço muitas, conheço 2, não é? Como eu estava a dizer, a do Luís e a do Vítor, e não conheço mais, se calhar... Problema meu. Tem mais. Eu sei que tem mais, claro que sim. Mas se calhar com um portfólio tão interessante. Sim. Vamos. Tão ecléticos. É assim, verdade, exatamente. Tão ecléticos, e eu acho que assim, às vezes também não aparece tanto por a questão da forma como eles se promovem, fazem o marketing. É verdade. Isso também, se não estás no digital, hoje não... Se não estiveres no digital, cara, eu lembro-me de algum pessoal que eu descobri depois, mas porque eles não estavam no digital. Eu acabei descobrindo que era pessoal que trabalhava com empresas do meu grupo, e eu falava, olha, estou indo a Portugal visitar e tal, e o pessoal lá que trabalhava lá fora dizia, olha, o nosso representante é X. Nunca ouvi falar.
Pois. Aí são pessoas que... E se calhar, tipo, lá está, e é problema meu, se calhar, é que eu nunca ouvi falar, então não então, mas conheço. é questão da forma como eles se promovem. E, por Claro. exemplo, eu vejo isso muito aqui em Portugal. No Brasil, cara. No Brasil, eles são os mestres do marketing. Isso, eu sempre disse, um dia que eu vá ter uma empresa, o meu marketing e o meu que ser. sales vão ser brasileiros. Ai, acreditem, porque, cara, ninguém bate aqueles ali. Mas em termos de marketing, eu vejo assim, as empresas brasileiras de instrumentação, tem umas que até nem se promovem, mas elas são empresas estabelecidas, mas na sua maioria elas se promovem muito bem. Sim. Fizemos, olha, às vezes eles fazem post até dizem, olha, instalámos 6 inclinómetros, fizemos um projeto não sei do quê e mas eles vão lá, fazem lá o slide deck lá todo bonitinho, o carrossel no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, eles vendem o produto dele, vai fazer ali, vai fazer o workshop, tem uma presença. Claro. Tem uma presença digital. Eu estou a dizer que é obrigatório. Ainda tem muita gente que não funciona no digital e dá o negócio Está tudo deles. ok, claro. Está tudo ok. Se toda a gente tiver mas eu estou a dizer, confortável. aqui em Portugal eu ainda sinto essa falta dessa presença digital. Sim. Que eu lembro que quando eu estava a explorar aqui o mercado, assim, eu estava lá do Brasil, assim, deixa-me ver aqui como é que as empresas. E foi como eu encontrei o Vítor, encontrei o Luís. E fui depois encontrando outros aqui e ali. Mas aí outras pessoas me falavam, pô, mas não tem tanta empresa assim, oferta, tal, sei o quê. Tinha essa questão, mas eu acho também, acaba sendo tão nichado o mercado, que aí, que eu estava a falar há pouco acerca da oferta, porque também para tu fazeres uma empresa de instrumentação, eu não estava a falar com o Vítor acerca disso, tens de ter uma capacidade de investimento. Porque tu tens que comprar equipamento, tem que ter um inclinómetro, tem que ter leitora, tem que ter equipamento de perfuração que tu podes subcontratar, mas mais cedo ou mais tarde tu vais comprar a máquina. Claro. Porque tu tens de ter uma capacidade de aporte. E Portugal a gente sabe que, portanto, eu acho que uma das barreiras é essa questão de ser empreendedor na instrumentação, seja aqui, seja onde país, tu tens de ter uma capacidade de aporte, tu tens de comprar um hardware, que é um investimento pesado ao início. Estou falando em causa para a empresa, computador. Estamos a falar de equipamentos pesados. Então, e acaba sendo isso. Portanto, e é a dimensão do mercado também. Mas, enfim. E também a falta de regulamentação. Também. Repara, tu, a partir do momento em que não dizes que é obrigatório, ninguém faz, não é? Porque isso implica um custo. Acaba por ser... O facto de ser opcional, não é? Sim. Sempre opcional, não é? E não existir aqui regras específicas, regulamentação específica, é indicar que, por exemplo, se estás a fazer uma escavação no centro, precisas disto, isto e daquilo, ninguém faz, não é? Só quando estás próximo de alguma infraestrutura importante como o metro, por exemplo. Exatamente. Aí o metro diz, não, você vai escavar, você tem que automatizar. Mas a minha pergunta é, tu muitas vezes estás a fazer escavações e tens habitações de um lado e do outro. Isso. Mas a habitação não te vai mandar uma carta lá, quanto muito vai reclamar quando tiver alguma fissura ou barulho. Exatamente, mas se houver um acidente, não é? Exato. Não, isso é algo que também bate sempre no Brasil, que é essa questão da regulamentação entre setores. Por exemplo, na mineração, devido aos acidentes que teve, a gente já falou várias vezes, ela mudou bastante e agora tu tens que fazer 24/7, monitoramento automatizado, claro. E isso mudou o panorama do setor naquela área. Mas na infraestrutura, agora começa a ficar mais sensibilizada para isso, mas não tem a norma de projeto geotécnico no Brasil, ela tem uma recomendação para. Mas ela deixa o critério do projetista. Ela não diz que o projetista tem que colocar. Okay. Tudo bem, tu dás ali dá uma questão de liberdade e tal, mas eu falo sempre, se eu colocar um pino de recalque aqui, já estou a instrumentar. Claro. E depois tens a questão da supervisão. Na mineração, alguém vai na tua barragem verificar tudo o que está sendo feito. Se não tiver, a operação para. Quem vai verificar a obra urbana de... Entendes? Ali nós ficámos assim, mas é obra de engenheiros, não sei o quê. Sim, não está integrado. Não está integrado e assim, como tu dizes, não está na regra, aí não estou obrigado a seguir, não tenho o budget para isso. É todo um círculo que nós estamos aqui a falar que influencia. Às vezes é assim, mas é polêmico. Nós temos que falar dessas coisas, porque elas interferem com o nosso dia-a-dia. E se elas não forem faladas, não vamos evoluir, não vamos crescer. Nós podemos estar aqui a ferir a suscetibilidade de algumas pessoas, mas eu peço desculpa já. Eu vou sair do país em breve. Portanto, eu fico cá, mas... Só não digas onde fiques. Exato, não sei onde. Eu digo assim, eu estou para lá para a América do Sul perdido, eu vou para lá e tal, depois vocês me encontram lá. Eu vou mudar de área também. Não, mas é importante falar. É importante a gente estar aqui, a gente tem que discutir isso, porque isto que a gente está a conversar é algo que a gente poderia conversar sem estarmos a ser gravados e podemos estar a conversar num congresso. Sim. Uma das coisas, quando o podcast foi feito aqui, foi este tipo de conversas que muitas vezes eu tive em congresso, muitas vezes eu tive em reunião, e eu disse assim, mas as pessoas que trabalham à volta desse setor, elas não entendem como isso funciona. E às vezes se elas entenderem melhor o contexto de como é que funciona o nosso setor, vai ser mais fácil para todo mundo a gente jogar limpo aqui e dizer, olha, mas porquê que só tens 2 propostas? Porque eu só conheço duas empresas e eu outra não achei nenhum e-mail.
A gente está brincando. Eu ontem estava aqui, encontrei um nome de uma empresa que vai fazer uma instrumentação importante aqui no Porto. O site está sendo construído. O site está sendo construído. Eu assim, cara, eu acabei de saber um nome. E eu assim, fui lá procurar. Primeiro não achava no Google. Aí depois estava em construção. Aí depois estava lá a página 404. E eu assim, cara... O que é que se passa? eu assim, será que existe? No Brasil eu ainda pensava que era golpe. Pois é que... Aí eu, tantos, mas enfim, tanto. Mas vamos aproveitar aqui o tema também, porque a Marisa aqui, a gente não falou aqui na minha biografia dela, ela é coordenadora do grupo de digitalização da Comissão Portuguesa de Geotecnia, não é? Em transportes da SPG, e aí, agora a coordenadora que me convidou para ser coordenadora adjunto, agradeço imenso pelo convite, pela lembrança, que para este novo triênio. Qual é o teu papel e quais são os teus objetivos aqui como coordenadora para este grupo aqui? Acho que seria interessante já para divulgar, não é? Sim. Sensibilizar aqui toda a gente. Efetivamente foi inesperado, para ser muito sincera, mas fiquei muito contente com este convite para coordenar o grupo de digitalização nos transportes da Comissão Técnica. E qual é o objetivo aqui? O objetivo do grupo é tentar dar resposta àquilo que nós estamos a falar aqui neste podcast, que é facilitar aqui o processo de digitalização, seja através de formações, seja através de eventos, seja através de normas ou regulamentações. Que tu só chegas lá através dessas comissões. Destas comissões, efetivamente, é um facto. Isso, tens de chegar de forma exatamente, para facilitar todo aqui o caminho que é a digitalização, que nós temos que abraçar, não há volta a dar, não é? Nós temos aqui duas opções, ou sim ou não, não é? Mas no campo da digitalização nós podemos sempre optar por sim ou não é? No campo da digitalização eu acho que não existe aqui muito o não, é o sim ou sim, não é? Porque não é tu tens de ir, exatamente, tu tens que começar a caminhar nesse sentido e a Comissão para este triênio, um dos meus objetivos e os objetivos do grupo de trabalho é efetivamente esse, é facilitar aqui toda esta questão, capacitar as pessoas, dar formação no sentido de mostrar que há alternativas àquilo que... Mostrar o que existe exatamente, também. O que existe, o que é que faz, quais são as vantagens também, porque nós estamos a falar... As limitações, porque não, é tudo muito bonito, não é? Mas não é tudo bonito. Não existe bala de prata, exatamente. Não existe coisa perfeita. Não? Por isso, mostrar como, dar exemplos e com isto facilitar todo este caminho de transição e digitalização, porque o futuro está aí, a inteligência artificial está aí, e por isso nós temos que acompanhar. Temos gente no nosso grupo aí, especialidade em inteligência artificial. Por isso, eu acho que vão ser anos muito interessantes, muito, muito engraçados, e eu acho que nós vamos conseguir fazer coisas engraçadas que vão acrescentar valor. Exato. E também foi por isso que eu aceitei o convite, não é? Já agradeço aqui publicamente. Sim, eu tinha que convidar o André, não é? Quando a pergunta era, quando eu pensava em digitalização e instrumentação, quem é que me vinha à cabeça? Tinha que ser o André. Don Cliff. Não, Na era atual, tem que ser o André. Ele tem que me ajudar a evangelizar aqui o mercado. Faço aqui os meus cultos a todas as quartas-feiras. Não recebo dízimo, tá? Não recebo Tinha dízimo. que ser. Nada contra os evangélicos, eu sou evangélico. Mas não, eu agradeci o convite, eu também vi com muito interesse esse convite, que é algo que também estou desenvolvendo no Brasil. Em breve saíram novidades também acerca disso, que é esse papel de mostrar para as pessoas o que nem é só o que é de novo, é o que já existe. Exato. E as pessoas nem têm acesso a isso, porque tem aqui uma questão que eu acho que a SPG notou esse problema. A gente recebeu um inquérito faz pouco tempo a dizer, olha, quais são por causa primeiro de tudo, a crise de alunos, da quantidade de alunos em engenharia civil. Sim. Que é algo que não é só aqui, no Brasil também tem cursos que também estão com muito menos vagas. As engenharias no geral, mas na engenharia civil está sofrendo mais porque tem lá uma migração mais para as informáticas, tipo, tecnologias de informação, normal. Como eu fiz aqui há 10, 12 anos atrás. Não, que é que está a dar dinheiro agora, então, eu também entrei na altura, minha família trabalhava toda com construção civil, acaba de ser uma coisa natural, mas também eu ia e disse assim, empregabilidade, FEUP, claro. 90 e tal %. Eu, beleza, estou indo, depois eu vejo o que é que eu vou fazer. Não fazia nem ideia de geotecnia. Geotecnia me surgiu no meu 4º ano da faculdade, quando eu vi que eu tinha jeito para mecânica dos solos. Eu olhei eu olhei para a mecânica dos solos, eu era aluno super médio para baixo, todas as matérias, aí eu tinha solos 1, solos 2, solos 1, solos 2, eu tirava 16, 17. Eu olhava que tipo, fazia sentido na minha cabeça. Eu estava assim
com uma inclinação para a hidráulica também, que eu conseguia tirar uns 13, 14, 15. Eu também gostava muito de hidráulica. E aí eu ficava ali, mas solos era assim, tensões efetivas, tal, teórica, prática. Fazia programações na maquininha da Texas lá e tal. Era muito natural para mim. Tanto que depois eu fui para a especialização e era ali. Era o que tinha das melhores notas da especialização. E era muito natural. Portanto, eu acabei seguindo. Mas lá está, não tinha questões de digitalização e instrumentação. Nada. Não tinha nada. Tipo, digitalização, tinha alguns métodos numéricos, geotécnica. Sim, mas modulação mas, e tipo, tal. Mas era não, modulação. sim. Não tinhas esses aspectos. E eu falo muito para os professores que eu tenho contato. Por exemplo, no Brasil está mudando, que eles estão inserindo a instrumentação geotécnica como matéria, porque as escolas, por exemplo, de Minas Gerais, elas ficam muito próximas às mineradoras. Elas precisam formar profissionais já com essa capacitação. Já fizemos episódios acerca disso. E hoje isto também é muito importante isso, porque se tu tens estas plataformas, se tu tens estas tecnologias, tu tens que formar essas pessoas para trabalhar com isso. Se elas já vierem da faculdade com essa formação, tanto melhor. Mas a realidade é que hoje isso não existe. Portanto, o passado a gente não dá para mexer mais. Portanto, é essa questão aqui de tu poderes dar esse workshop, mostrar o que é que está sendo feito, porque mesmo, isso é uma crítica que eu faço a vários congressos, seja aqui, seja no Brasil, de que eu participo, que é a falta de conteúdos relacionados com esta matéria. Sim. E eu bato muito nisso, porque quando saem os conteúdos, eu vou procurar o que é que tem de instrumentação. Sim. E normalmente é muito pouco. Ou às vezes também é culpa dos autores, porque a gente também não tem tempo de fazer. Eu me incluo nisso aí, que às vezes também não dá para fazer tudo. Mas temos que divulgar mais essas matérias. E estamos nesta comissão, nos ter sido dada essa oportunidade de nós podermos fazer essa divulgação, seja em eventos específicos, as pessoas, mas isso. O mais engraçado disso tudo é as pessoas dizem, olha, não sabia que existia isso. Pois. Olha, eu não sabia que existia. Antes, eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia o ChatGPT. Dá para fazer isso? Eu lembro que eu falava, como é que eu expliquei para um amigo meu? Ao início, eu já uso ChatGPT, desde há uns 2, 3 anos para cá. E aí a primeira explicação que eu fazia, porque eu usava para fazer esses ajustes do texto, tópico, eu fazia, e um amigo meu, mas porquê é que tu usas isso? Meu amigo, sabes o que é que a calculadora faz para ti? Para mim isto é uma calculadora de texto. Ao início, agora já passou muito. Já ultrapassou esse rótulo. Mas eu lembro até para a minha mulher, eu falava assim, isto é quase uma calculadora de texto. Você está a fazer os seus conteúdos do Instagram, usa isto aqui. Ela assim, mas tem que pagar? Eu assim, por enquanto não. Mas depois eu comecei a ver as diferenças. E aí a coisa foi, e agora já está todo mundo evangelizado lá em casa. Até as crianças eu ponho-me a fazer as figurinhas Pixar para as minhas filhas, não é? E a minha filha mais velha não gostou do resultado, eu tenho que ir ajustar o prompt. Pois. Brincadeiras à parte. Mas também tens que lhe ensinar do impacto que isso tem no consumo de água, não é? Pois, não podemos só também... Primeiro deixa-me ajustar o prompt, aí eu depois vou explicar outra parte. Vamos mostrar a verdadeira vantagem e só depois mostramos as consequências. Isso é outra discussão. A minha filha, ela não... vamos lá. Estamos a falar, a gente acabou nem falando dos sensores em si, não é? A gente acabou não entrando nas tecnologias, falamos assim aqui por alto. Mas assim, quando tu estás a fazer os teus projetos, normalmente esses projetos eles vêm da projetista ou às vezes te chamam para tu fazeres os projetos de instrumentação? Sim, a Lebel também tem esse serviço de consultoria e nós também fazemos projeto, o geotécnico. Claro que não temos a experiência de empresas de projeto focadas apenas em projeto, mas também temos esse conhecimento. E claro que nos nossos projetos de geotecnia a sensibilidade existe para a instrumentação automatizada, não é? Claro. E para a mais-valia disso. Então tentamos sempre combinar as duas coisas. Sim. Então acaba sempre acaba das duas coisas. Tem situações em que os projetos já vêm feitos e vocês atendem ao escopo e tem situações em que vocês colocam... É assim, nós damos resposta ao que vem no caderno de encargos, mas também procuramos mostrar alternativas, não é? Se a alternativa fizer sentido, não posso chegar a um dono de obra que me pede um orçamento para determinados instrumentos de 50 mil euros e eu chegar com uma alternativa de 100 ou 150, claro. Não é? Tem que haver aqui alguma razoabilidade na escolha. Mas sim, procuramos sempre... E o que é que normalmente aqui em Portugal vocês utilizam mais em termos de instrumentos? O que é que estão assim comum? Os típicos, não é? Os comuns, não é? Depois depende da obra, mas normalmente... O tiltmeters acaba por ser sempre um instrumento que começa a ser muito usado. É o trend tópico de instrumentação. Porquê? Porque não é um instrumento invasivo, ou seja, de fácil instalação. Não precisas de furar, não é? Não precisas de furar em profundidade. É superfície. O custo é interessante, ou seja, podes instalar vários, não é? Dá aqui alguma abundância de informação e de dados.
Existem 3 dias, não é? Consegues medir logo ali os três Super rápido a eixos. transmitir também. Super rápido a transmitir, consumos de baterias, ok, ou seja, é um equipamento interessante, não é? Agora, claro que dependendo do projeto e da obra, tens que ir para instrumentos mais específicos, mais detalhados, não é? E o inclinómetro, nós todos os geotécnicos gostamos muito dos inclinómetros porque é um instrumento que efetivamente traz muito valor, não é? Só que são normalmente instalações caras, não é? Mais caras. E se estamos a falar de elementos que estão, de ativos que estão em zonas de difícil acesso, ainda mais complicado é instalar um inclinómetro. Com a máquina. Então, exatamente. Mas normalmente é isso, células de carga, nas ancoragens, tiltmeters, piezómetros, inclinómetros, sim. E álbuns topográficos existem sempre. Em qualquer que seja o projeto. Às vezes podes pôr uma robotizada ou não. Normalmente, sim, nós trabalhamos sempre com manual, por isso é que também a nossa plataforma está preparada para o automatizado e o manual. O manual principalmente por causa dos álbuns, porque são sempre leitura manual, quase sempre leitura manual. Mas normalmente é este o leque de instrumentos. É o típico, não é o beabá, que a gente fala o beabá da instrumentação. Mas a gente pode entrar um pouco mais específico. Eu acho aqui engraçado aqui em Portugal a questão das células de carga. Engraçado não, porque aqui no projeto é assim, tu tens 300 células, 300 tirantes, tens de fazer 10%. É algo que é convencional de a gente colocar. A célula de carga hidráulica e tal, por exemplo, lá no Brasil isso não acontece. Não? Ok. Aí o pessoal quando diz, vai colocar aqui uma célula de carga, tem que colocar. Eu assim, porque não tem que colocar. Como é que tu vais controlar? Aí eu explicava assim, pô, em todo o projeto que a gente coloca, eu lembro quando, trabalhava na Georum na época, há uns 15 anos atrás, não, foi um tempo, quando trabalhava em Portugal, e eu lembro que estava lá no departamento de orçamento e o engenheiro sempre me falava, ele dizia assim, olha, se tens 300 tirantes, 10% vai ter célula de carga, portanto já estava no orçamento incluir esse custo. Às vezes não estava no escopo, mas eles assim, mas vai colocar, André. Não está aqui porque alguém se esqueceu. Mas vai ser obrigatório. A fiscalização vai pedir isso. Portanto, já coloca aí introdução de não sei das quais. O custo é tanto, já coloca aí. Claro. E eu lembro disso. E quando eu cheguei lá, tipo, a questão das células de carga em tirante era assim uma coisa. O teste em tirante não. O teste em tirante é feito, normal. Sim. Mas deixar a célula de carga lá para monitorar. Para perceber se dá perda ou ganho de carga. Ao longo do tempo, cara, não tinha. Assim, mesmo em contenções definitivas, obviamente, temporais cortáveis. Mas não tinha, e eu olhava para aquilo assim, cara, e às vezes inclinómetro, piezómetro é a coisa mais normal, normalmente lá é até o Casa Grande, não é, que é o grande, e o INA, não é, que é muito utilizado, e agora eles colocam os piezómetros automáticos dentro dos tubos, que é colocar o Ferrari dentro do Fusca, como a gente fala lá. O Fusca ou o Beetle, vocês não, quem não é, o Fusca. E tinha essa situação. E a sala de carga sempre chama a atenção. Eu vou aqui na autoestrada, tu olhas para a parede e está lá a sala de carga. Sejam as hidráulicas, sejam as elétricas. Sim. Portanto, lá eu olho para a autoestrada, não tem. Quando não tem autoestrada, mas isso não é, depende do Estado. Sim, isso já depende. Isso é outra luta. A gente já falou aqui do setor académico. Já estamos a ver, Marisa. Marisa estava preocupada. Não vamos ter uma hora para conversa. Eu disse, Marisa, estou a falar que a coisa vai embora e já nem dá conta. Mas, tipo, daquilo que nós já falámos aqui, como é que tu vês assim o futuro da Level, não é? Daquilo que vocês estão a fazer? Como é que tu enxergas isso daqui a 5, 10 anos? Como é que as coisas vão estar? O que é que vês de novas tecnologias, de novas aplicações? O que é que os clientes estão esperando? Como é que tu vês aí o futuro? Como é que eu vejo? Interessante. É a palavra que eu tenho, vai ser interessante e desafiante. Primeiro porque isso acho que está a ser transversal a todas as áreas, não é? A questão da inteligência artificial. E quem não entrar neste comboio vai ficar um bocadinho mais difícil. Por isso, a Level desde o dia 1, desde 2019, e tu falaste daquele projeto e de teres entrado em contacto e termos falado, e nós termos sido a primeira empresa a dar aqui a força para comprar o Shape Array nesse sentido, porque efetivamente desde o dia 1 que nós temos um braço, ou seja, um braço e parte de perna também, de ligação com a Universidade de Minho, não é? Ou seja, existe aqui toda uma relação com a Universidade e com aquilo que é a academia, aquilo que é a inovação, aquilo que está a ser feito, muito característico da Level, ou seja, a inovação faz parte do nosso gene desde o dia 1, não é? Exato. Por isso, nós queremos sempre não só apresentar a solução, mas apresentar a melhor solução para os problemas que nos chegam. Isso fizemos quando foi com o Shape Array e agora também, nos próximos 5 ou 10 anos, só se
só posso esperar que a Level dê aqui, apanhe este comboio da inteligência artificial e que comece a trabalhar efetivamente com aquilo que são as ferramentas atuais e que vão permitir melhorar aquilo que é a gestão e a segurança e a instrumentação dos ativos, não é? Porque nós temos tecnologia, temos que melhorar, temos que capacitar as pessoas para utilizar essa tecnologia e passar aqui de um mindset de reativo, não é? Tipo, houve um acidente, então tenho que ir lá, para um mindset mais de preventivo, não é? Proativo, preventivo. E de preventivo, não é? De antecipar aquilo que pode vir a acontecer. E nós só conseguimos isso se conseguirmos misturar, não é? Integrar todas estas áreas, tudo que é a inteligência artificial, os modelos preditivos, com aquilo que é a instrumentação que me dá informação em tempo real e não me dá informação pontual, dá-me pontual, mas poderá não dar, até porque eu posso também utilizar remote sensing para complementar aquilo que é a instrumentação in situ, não é? Ou seja, vai passar por aqui e o futuro da Level já passa por aqui e estamos a caminhar para que continue nesta... O futuro de integração, não é? Exatamente. Integração, trazendo as ferramentas de inteligência artificial. Exatamente. Que estão muito na moda, não é? Todo mundo fala e tal, mas não é muito mais que o ChatGPT. Certo. E Geminis e Claudes e tudo mais, que são os LLMs. Mas tem muito mais do que isso. Outra vez estava com uma colega minha, estávamos preparando um paper acerca de novas tecnologias, como é que a gente via o futuro em várias tecnologias para monitoramento de determinadas estruturas. E a inteligência artificial surgiu aí, a minha colega deu um mergulho aí um pouco mais profundo e depois ela foi lá e escreveu uns textos acerca disso que eu estava a ler. E é muito mais do que isso. E que já vem sendo feito. Depois tem a questão do machine learning e tal. Sim. Não é de hoje, não é? Agora que tem esse hype todo por causa das ferramentas que hoje nós temos gratuitamente disponíveis nos nossos telemóveis. Sim, é mais rápido chegar ao... É mais rápido, mas temos de ter sempre essa consciência crítica, não é? E preparar as pessoas para lidar com essas inteligências artificiais. Claro. Para não aceitar tudo assim de mão beijada, dizendo, olha, a inteligência artificial está a falar aqui, mesmo que fosse uma fake news. Mas isso vai ser um problema não só da nossa área, mas de todas as áreas, do pensamento crítico. O pensamento crítico. Porque não existe o mesmo pensamento crítico que existia. Não é? Exato. E este hype da inteligência artificial não está a ajudar nessa, não é? Então, o profissional... Tem um problema das redes sociais, não é? Pois, as redes sociais, a nova geração, a educação, etc. Por isso nós também temos que... Ou seja, nós temos que apanhar o comboio da inteligência artificial, na minha perspectiva, mas... Pegar o bom. E um bocadinho mais atrás, também não perder estes valores e estes fundamentos de análise crítica. Os fundamentos, eu acho que é muito importante essa parte aí de olhar... Eu sempre admiro aí quando a gente fiz essa simulação no software, fiz estes dados, olha, o inclinómetro está dando isto, o pesômetro está dando isto, e alguém assim mais velho, com 50 anos de experiência, está errado isso aí. Pois. Assim na lata, já tive pessoal assim, na lata olhou assim, não, isso não é possível não, isso não vai dar, porque não faz sentido. Faz sentido, porque aqui a estrutura não pode fazer isso e tal. E isso eu vi assim, em reuniões que eu participava, e depois passados uns anos eu fui assim, rever essa situação, e assim, essas pessoas tinham razão, porque elas... muito na frente, calcularam na mão, estudaram, têm as fórmulas e tal, e eles desenvolveram essa capacidade crítica. Tem muitas das nossas coisas que eu acho que nós estávamos numa parte que a gente estava na faculdade a fazer as programações, de ver lá os métodos de deslizamento e tudo mais, a gente ainda viu esse cálculo. Hoje em dia tu tens tão levado para mexer no software, e também tem essa questão de, tu tens o software, tens a inteligência artificial, é um conjunto de caixas pretas. Sim. Tu não fazes ideia como é que ele chega lá. Só queres os números, não é? Só queres os resultados. Tens os resultados. E eu vejo isso, por exemplo, porque sempre que eu dou assim um exemplo muito prático para quem mexe com o ChatGPT. Tentem colocar lá, façam lá uma pergunta de uma área que vocês não dominam. E ele vai-vos cuspir lá uma série de resultados. Vocês olham para aquilo e dizem assim, será que está certo? Porque se eu colocar na minha área de especialização, me descreve determinado instrumento, que eu tenho um conhecimento bom acerca disso. Sim. Às vezes até da minha empresa, eu faço um teste, descreve o que é o inclinómetro automatizado, Há 2 anos ele me dava uma resposta, agora ele me dá outra. Claro. Mas ele não dá, ele já classificou o instrumento que nós fazemos, o Shape-Array, como um pesômetro. A sério? Sério, eu já fiz. Em diferentes, eu já fiz. Agora não. Pode ser, pode ser. Agora ele agora lá com o estúdio Ghibli e com as imagens, ele já, já faz, já fazem outras coisas. Mas eu sempre faço esse desafio. Gente, vai numa área que tu não dominas e coloca lá uma pergunta. Olha para aquilo assim, te sentes confortável Nunca podes, não é? Tu tens sempre que questionar, não é? Eu gosto muito de pedir fontes, não é? Eu gosto muito de ir ler os artigos, de tudo, não é só da nossa área, mas
das outras áreas que eu vou precisar no longo da... Isso das fontes estás a falar, é outro aspecto. Quando tu vais procurar alguma coisa e assim, olha, de onde você tirou essa informação? E lá, artigo tanto X, eu para lá. Vais ler o artigo e às vezes... Não existe. Não existe. Agora eles melhoraram esse aspecto do research, qualquer coisa assim. Mas eu lembro que eu estava a fazer uns artigos recentemente em que eu peguei algumas referências bibliográficas e estava a ajustar o texto e aí depois eu assim, peraí, isto veio de onde? Não parece, deixa-me dar uma olhada. Aí eu assim, de onde estão as referências? Usei isto. Então para lá, deixa-me ver. Eu peguei umas 3 ou 4 que não existiam. Pelo menos eu não encontrei. Aí eu fui insistindo, mas onde é que foi e tal? O paper tanto tirado daqui. Não tem, não vou usar. Sim, aquele depois não, ele é teimoso. Ele não admite. A minha esposa, ela trata o ChatGPT com cuidado, pede por favor, ela assim, vai que tem uma revolução das máquinas, e ela assim, eu estou a salvo. Eu assim, olha, eu não vou estar. Eu sou muito pragmática, isto, pronto, zero simpática, zero... Não, a minha esposa, ela assim, você agradece ao ChatGPT? E eu assim, não, você deveria. Espetacular, eu gosto dessa teoria. Por acaso eu acho que o meu marido também é sempre muito simpático. Diz sempre, olá chat. Tipo... Então... Não tinha aquela pessoa que agora... eu estou numa economia de água, não é? Tipo, tinha aquela senhorazinha lá em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, não sei onde era, que ela falava obrigado para o Google. Sempre que ela fazia uma pesquisa no Google, ela falava obrigado. E o Google um dia mandou uma carta para ela. Eles descobriram que tinha uma pessoa lá, não sei aonde, que sempre falava... Ela fazia a pesquisa e depois o Google dava a resposta e ela escrevia lá no seu... Obrigado, Google. Imagina essa senhora interagindo com o ChatGPT. Sei lá, altos papos. Marisa, já está vendo? Passou claramente uma hora. Já está aqui no finalmente. Agradeço imenso por teres vindo. Obrigada eu. Um prazer enorme teres aqui a conversa. Acho que falamos aqui de diversos temas, mercado nacional, internacional, novas tecnologias, tudo o que a gente tem aí pela frente. Os desafios da Comissão. Desafios da Comissão, nos próximos 3 anos, tudo o que nós temos pela frente, acho que ficou bem legal. Agradeço imenso aí pela... Obrigada eu. Obrigada eu. Pessoal, vamos encerrar aqui. Antes de encerrar, aqui são os minutinhos finais. Portanto, este é o episódio especial Portugal, mas também é o episódio de encerramento desta temporada, tá? Portanto, nós vamos dar aqui um encerramento na 3ª temporada, 12 episódios, uma longa jornada, acreditem, e cansativa. Eu faço com todo o gosto, mas tem 2 crianças chamando pelo pai e uma esposa. E uma sogra também. A sogra me protege da filha. É muito gente boa, não é uma crítica. E, cara, tem vida pessoal, vida profissional, viagens e tudo mais, e nós vamos dar uma ligeira pausa aqui nas nossas gravações. Mas falámos de várias coisas durante esta temporada, falámos com professores universitários, pessoal técnico de campo, pessoal dos túneis, pessoal das barragens, seja as hidroelétricas de mineração. Provavelmente estou-me esquecendo aqui de outros convidados internacionais. Fizemos o nosso primeiro podcast internacional que vai ser lançado aí em breve, foi gravado, já está nas redes sociais, que nós fomos o convidado, mas nós também fizemos a gravação do nosso lado. Portanto, a nossa versão, André Silva Director Version, vai sair também, Estúdios Rocha vai sair também. Temos uma série de coisas aí também para lançar aí. Lançámos a mesa redonda faz algum tempo aí, que foi muito sucesso, foi ao vivo, teve muito engajamento. Vamos fazer mais para a próxima temporada. Próxima temporada vai ser lá mais para a frente, neste ano, espero. Já estamos a conversar aí com patrocinadores, tudo mais, porque é um esforço financeiro que a gente sempre faz aqui. As pessoas pensam que isto aqui é super financiado por empresas internacionais. Não, empresa internacional, vocês estão olhando aqui para a pessoa. E temos os patrocinadores que nos ajudam com bastante esforço e têm mais interessados para a próxima temporada. E isso, cara, é isso que nos tem dado força para levar isto para a frente. E falando com as pessoas, olha, tenho visto o podcast. Tem pessoas que dizem, André, eu não vi todos os episódios. Não é para ver, minha gente. Vocês não precisam ver tudo. Vocês vão ver o episódio que mais vos interessa. Vocês vão fazer como vocês fazem com todos os podcasts que vocês veem. Ou seja, tem um convidado, tem um tema que me interessa, eu vou ver. Não precisam me pedir desculpa. A dizer assim, André, eu estou no episódio 3 da temporada. Tudo bem, eu agradeço que vocês estejam fazendo maratona, porque nós só estamos no YouTube, estamos no Spotify, Deezer, Amazon, todas as plataformas de streaming de áudio que o pessoal também ouve, e eu agradeço imenso por nos seguirem, e que quando mandam um e-mail, mensagem, WhatsApp, ou às vezes estão no LinkedIn, siga o teu, que nós somos seguidos em Portugal, somos seguidos no Brasil,
Tem pessoal na América Latina a dizer quando é que vais fazer em espanhol? Eu assim, o meu portunhol ainda não está preparado para isso. Eu alinho. Você viu em Santiago do Chile. Eu alinho. Você viu em Santiago do Chile. O meu portunhol, eu ainda até hoje não sei como é que eles me entendem, mas está funcionando. Mas, tipo, temos outras solicitações de podcast em inglês e espanhol. Ora, tudo muito interessante, topo tudo, não tenho problema, mas tenho uma vida pessoal para tocar também, viagens e profissional. Portanto, eu vou dar aqui uma pausa para a próxima temporada. Mais episódios vocês vão ver por aí a sair. Este vai ser o último da temporada. Mas a gente volta, não estamos encerrando aqui, tem mais coisas, porque tem muita gente que deveria ter vindo nesta temporada que acabou não vindo. Portanto, por questões de agenda, questões pessoais, claro. Uma série de fatores que acabou não acontecendo, ou há pessoas que não queriam fazer remoto, queriam fazer presencial. E a coisa acabou não acontecendo. Mas tem mais conteúdos, vamos tentar variar um pouco mais, trazer mais gente. Nós conseguimos chegar onde nós conseguimos chegar. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu quero-te sugerir tal pessoa para participar. Às vezes eu não conheço essa pessoa. Eu vou claro. Aos poucos, alguém me indica uma pessoa, eu falo com essa pessoa, às vezes essa pessoa está disponível. Tem pessoas que às vezes são óbvias para estarem aqui convidadas e já me disseram, André, mas porquê que tu nunca convidaste? Eu assim, às vezes eu já convidei, só que essa pessoa nunca me respondeu aos e-mails. Claro. Tem convidados que eu já convidei 2, 3, 4 vezes. Tem pessoas que eu quero muito trazer aqui e que são extremamente ocupadas ou não querem aparecer nas câmaras. Tem pessoas que não querem aparecer também, que têm experiências de várias décadas de instrumentação. Eu também não quero aparecer nas câmaras. Mas está a ver? As coisas, depois a gente fica desinibido e a coisa vai embora. Eu também era um introvertido, um falso introvertido na minha adolescência. Pois. A minha esposa tem sérias desconfianças acerca disso. Até hoje. Mas é o panorama que vocês têm desta temporada, foi bem desafiante. Conseguimos finalizar aqui em Portugal. Agradecer também ao pessoal dos Estúdios Podcast da Maia pela estrutura fornecida e pela gentileza e por terem proporcionado aqui isto aqui. Primeira vez que estamos a fazer um podcast fora. Podcast internacional. É meio estranho para mim falar internacional porque eu estou em casa. Exatamente. Portanto, eu estou a fazer internacional de casa. Portanto, são as minhas 2 casas, não é? Eu vivo mais agora em São Paulo do que aqui, não é? Na realidade, a minha segunda casa virou aqui e vice-versa. Mas agradecer imenso aí a vocês, sabem como é que é. Continuem nos seguindo no YouTube. Estamos com 1000 e tal seguidores. LinkedIn estamos com 3.500. Portanto, façam aqui uma sobreposição. Ajuda bastante. Tem aqui o... Olha, acabou. Já sabem, imonitgeotech@gmail.com. Os apoios institucionais que nos apoiaram desde o início. O TC220, que está desde a primeira temporada, e desde a terceira temporada da Geotecnia Brasil. E os nossos patrocinadores que nos apoiaram muito nesta saga da terceira temporada. Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde, Delta Mais Assessoria. Ficamos por aqui. Obrigado, até à próxima. Nos vemos na próxima temporada.